vocês, meus amores? Espero que vocês estejam muito bem, estejam animados para a nossa aula de hoje. Hoje nós iremos realizar atividades no livro de Geografia e também no livro de História. No livro de História é uma revisão, atividades de revisão de tudo aquilo que nós já estudamos. E em Geografia, hoje nós vamos falar sobre atividades humanas e problemas ambientais. As atividades humanas, gente, elas transformam a natureza e podem causar problemas ambientais. Então, o homem, ele transforma constantemente a natureza. E essa mudança, gente, essas atividades necessárias, né? Essas atividades do homem que transforma a natureza, ela pode causar problemas ambientais. Então, os problemas ambientais que são causados lá no campo, né? A tia colocou até uma imagem aqui para vocês de animais, né? De um pasto, plantações. Então, isso aqui, onde você vê plantações e animais? No campo, né? Então, quando eu falo assim do campo, eu estou falando o quê? De locais onde tem o quê? Plantações, animais, chácaras, sítios, né? Tem tudo isso. Então, eu peço a vocês que acompanhem a leitura da tia aí na página 118, onde fala assim, ó, as atividades agrícolas, pecuárias e extrativismo, elas são importantes, pois fornecem os alimentos, nós já falamos sobre isso, né? Vocês lembram da aula passada que nós falamos dos alimentos de origem vegetal, mineral, animal, né? Nós estamos vendo esse conteúdo em ciências, não é verdade? Então, gente, essas atividades, né, da agricultura, da pecuária, do extrativismo, são importantes para o fornecimento de alimentos para as pessoas e diversas matérias-primas para a indústria. Quando eu falo de matéria-prima, eu estou falando daquele recurso que foi tirado da natureza, daquele produto que foi tirado da natureza e levado para a fábrica, para as indústrias, para ser transformado aí em um produto, certo, turminha? Então vamos lá, meus amores. Então, no entanto, quando praticadas de forma inadequada, essas atividades podem prejudicar o meio ambiente. Então, grandes áreas de florestas são derrubadas para que aconteça, sabe o que, turminha? Para dar lugar às plantações e às pastagens, né? Então, muitas vezes as pessoas, os donos, né, das plantações, os produtores da agricultura, né, que plantam aí, eles fazem o quê? Eles retiram aí, ó, as árvores, né, que estão aí no meio ambiente para dar lugar ao quê? Às plantações. É necessário, tia Angélica? Sim, gente, por conta que senão como é que nós teríamos aí o nosso alimento? Só que muitas vezes essas atividades, né, essa prática, ela é feita de forma errada. Isso mesmo, eles retiram de qualquer forma, né, prejudicando aí o nosso meio ambiente. Então, eles retiram essas árvores, essas plantações para dar lugar à pastagem dos animais e também para plantações. Então, são necessários. Como não fazer, tia Angélica? É necessário, né, gente? Porque nós precisamos desses alimentos. Porém, as pessoas têm que fazer de forma correta, porque causa muito dano e prejudica muito o nosso meio ambiente. Então, grandes áreas de floresta são derrubadas, igual a tia Angélica falou, para dar lugar às pastagens e às plantações. Isso pode provocar, gente, o desaparecimento de espécies de animais e de vegetais, né? Porque se ali tem aquele local próprio para plantação, próprio ali onde tem os animais, tem as plantas típicas daquele local. Aí vem as máquinas, retiram para fazer as plantações. Aqueles animais, aquela espécie de animal que está naquele lugar, eles vão para outros lugares ou até mesmo chegam a morrer, certo? E as plantações que estavam ali muitas vezes podem acabar. Isso é prejudicial ao meio ambiente? Sim, né? Então, quando a floresta é retirada, o solo fica desprotegido. Porque vocês sabiam que as plantas, elas protegem o nosso solo? Isso mesmo. Então, quando essa floresta é retirada, aquele solo vai ficar desprotegido e pode ser destruído principalmente pela ação da chuva, causando aí, gente, a erosão. Então, se o solo está desprotegido, não tem aí, ó,
as raízes, né? Para segurar esse solo, né? As raízes das plantas para segurar esse solo, vem a chuva e vai acontecer o quê? As erosões. E aí, ó, vai causar um dano muito grande para a natureza. Então, isso acontece porque quando a água da chuva escoa, leva consigo porções do solo que se desprenderam, formando buracos e diminuindo a sua fertilidade. Então, aquele solo que era fértil vai deixar de ser fértil, porque veio a água e levou consigo o quê? Essas porções desse solo, e aí vai formando o quê? Crateras, buracos, né? E isso causa aí o que também no nosso solo, no nosso meio ambiente? As erosões. Então, o extrativismo mineral também, né, que é a retirada aí do ouro, né, do minério aí, né, da nossa natureza, altera profundamente também a natureza, pois muitos minerais são encontrados no interior da superfície terrestre. Para extraí-los, é necessário derrubar a floresta e destruir o solo, porque se eu vou ali, né, gente, vou retirar a floresta, as árvores que estão ali naquele lugar, e ali também vai destruir o solo, porque tem que cavar buracos muito fundo para retirar aí esse minério. E aí acaba destruindo aí o nosso solo e diminuindo também a sua fertilidade, ou até mesmo deixando esse solo de uma forma que ele não vai dar mais para ser o que? Utilizado para o plantio. Então, as atividades agrícolas extrativas podem poluir a água dos rios. Então, muitos produtos químicos utilizados aí também nas plantações, gente, também polui a água, né? A água e também os rios. Porque joga ali nas plantinhas, aí vem a chuva e aí vai levar esse produto químico para onde? Para a água dos rios. Então, muitos produtos químicos utilizados nas plantações são levados pelas águas das chuvas até os rios, poluindo a água e contaminando peixes e outros organismos. Então, olha só, vocês viram aí que apesar dessas atividades serem tão úteis, né, para nós seres humanos, né, para a fabricação aí de alimentos, né, gente? Por isso que nós temos hoje na nossa casa também as verduras, né? Hoje podemos ter aí o sapato, nós temos aí a nossa roupinha de algodão, porque são retirados onde? Da matéria-prima, os materiais aí de origem animal, vegetal e mineral. Então, eles são úteis. Porém, as pessoas, né, nós seres humanos precisamos. Porém, muitas vezes, quando retiramos esses materiais da natureza, retiramos de uma forma inadequada, as pessoas, né, que trabalham com isso, retiram de uma forma inadequada, prejudicando muito aí o nosso meio ambiente. E isso não é legal. Vocês viram aí alguns problemas ambientais que são causados no campo. E os problemas ambientais causados na cidade? Ah, tia Angélica, na cidade nós não temos esses problemas. Não temos os problemas que são causados no campo. Porém, na cidade nós também temos práticas que poluem muito e prejudicam muito o nosso meio ambiente. Vamos ver quais são elas? Observem aí na página 120. No Brasil, gente, o Brasil a maior parte das pessoas vivem em cidades. Então, muitas pessoas deixaram de viver no campo e vivem na cidade. Então, a concentração de pessoas, de veículos e de indústrias e de estabelecimentos comerciais pode contribuir para a poluição da cidade. Então, as indústrias, a tia até colocou aqui uma imagem das indústrias, lançando o que no meio ambiente? A fumaça. Essa fumaça, tia Angélica, prejudica o meio ambiente? Sim. Tia Angélica, mas não é útil, tia, as indústrias para a fabricação dos alimentos? Sim, porém as pessoas elas têm que verificar formas, utilizar produtos que poluem e agridem menos aí o nosso meio ambiente, o nosso ar. Porque as indústrias, elas lançam essas fumaças, né, de fuligem e substâncias nocivas que vão poluir o nosso ar. Então, os veículos também poluem o ar, né? Contribui para a poluição do ar. Então, as cidades, né, gente, aqui no Brasil tem muitas pessoas morando. Com isso, o aumento dos meios de transporte. Com isso, também tem as indústrias estão localizadas na cidade. Então, o que polui aí, agride aí o meio ambiente na cidade?
as indústrias, poluição aí dos carros, né? Os carros que soltam essas fumaças poluem o ar, as fumaças lançadas pelas indústrias, né? Então, tudo isso aí contribui para agredir aí o nosso meio ambiente, prejudicando o nosso meio ambiente, que é tão lindo, né? E outra coisa que prejudica bastante o nosso meio ambiente, gente, é o esgoto. É a principal responsável pela poluição de água nas cidades. Então, muitas pessoas, muitas cidades ainda não têm o serviço de saneamento básico, né? A água encanada, que a água vai ali, ó, a água do vaso, né? A sujeira que é lançada no vaso tem que ir para o esgoto, e muitas vezes essa água é lançada nas ruas de maneira, né, sem ter um tratamento, e ali essa água vai direto para onde? Para os rios. Isso prejudica o nosso meio ambiente, porque vai ser lançada nos rios, e aí vai poluir essa água, vai contaminar também os peixes que vivem ali, tá certo? Então, grande parte do esgoto produzido nas indústrias, nos estabelecimentos comerciais e nas moradias é despejada sem tratamento nos rios, contaminando suas águas. Então, tem muitas cidades aqui mesmo no Brasil, turminha, que o esgoto, né, é lançado diretamente aí nas águas dos rios, e aí esse rio fica totalmente poluído, certo? E inadequado para a utilização aí da água. Então, a quantidade também, turminha, de lixo jogado nas ruas, né? Nós já vimos que o lixo também polui o quê? O nosso solo. E se polui o nosso solo, polui aí o nosso meio ambiente. Então, muitas vezes o lixo, ele é jogado no leito dos rios, poluindo suas águas, é jogado nas ruas, como a tia Angélica já falou, e aí vem poluir também o nosso meio ambiente, matando aí, ó, milhares e milhares de animais que vivem nos rios, né? O solo vai ficar inapropriado aí para o plantio, porque esse solo onde tem esse lixo não pode ter plantio, porque aqui, ó, já contaminou o solo e esse solo deixou de ser fértil. E aí também falamos sobre o que nós podemos fazer aí para evitar aí o desperdício de água, né, gente? A tia Angélica passou as atividades para vocês. O que vocês vão fazer hoje na nossa aula? Vocês vão ler a página 118, 119, 120 e 121. É uma atividade de leitura. Grifa aí as partes que você mais achou interessante nessa leitura para nós falarmos na nossa aula online. E aí a tia Angélica pediu a vocês que vocês fizessem a leitura da página 122 e respondesse a página 123, questões 1, 2 e 3. Na próxima aí tá falando para fazer, nem todas as pessoas sabem porque é importante economizar água, mas você sabe e até conhece algumas atitudes para colaborar com isso. Vamos ajudar? O que nós vamos fazer? Vocês vão construir na nossa aula online plaquinhas alertando as pessoas sobre o uso consciente da nossa água, né? Tem pessoas que utilizam a água de qualquer forma, vai lavar o carro, desperdiça água, joga muita água nas ruas, né, gente? Então, vocês vão fazer plaquinhas conscientizando as pessoas e nós vamos falar um pouco mais desse conteúdo logo mais na nossa aula online, tá certo, turminha? E lá no nosso livro de história, nós iremos fazer uma atividade lá na página 94, 95 até a página 97, revisando todo o conteúdo que nós já falamos sobre a memória, sobre também os nossos documentos, né, gente? Nós já falamos sobre a certidão de nascimento, que ali está registrado também a nossa história. Lembra que nós já falamos sobre isso? Nós já falamos também sobre as formas, como que era a escola antigamente e a escola atual. Vocês irão ler essas atividades e vão vão fazer junto aí com a mamãe, e na nossa aula online nós iremos trabalhar um pouco mais esse conteúdo. Esse conteúdo de história é somente uma revisão de tudo que nós já estudamos até aqui. Beleza, turminho? Turminha, aguardo vocês até logo mais aí na nossa aula online. Esteja presente lá, tá bom? Um beijo, até a próxima!